a sabedoria. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com todos vocês. Observe, o livro de Tiago, que é considerado no Novo Testamento a sabedoria comparada de Salomão do livro de Provérbios, porque trata de princípios práticos, no capítulo 3, versículo 17, ele vai falar da sabedoria que desce do alto. No capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer da sabedoria que contrasta a sabedoria que desce do alto. Leiamos a partir do versículo de número 14, que diz assim: Mas se no profundo do vosso coração hospedardes a amarga inveja ou a contenda, não vos exalteis, nem mintais contra a verdade. Versículo 15, ele continua, porque esta não é a sabedoria que desce do alto, senão terrena, presta atenção, terrena, animal e demoníaca. Versículo 16, veja o que contrasta a sabedoria que desce do alto. Porque onde há inveja e espírito faccioso, ali também há perturbação e toda obra de perversidade. Eu quero destacar apenas um princípio para que possamos compreender de uma vez por toda o que contrasta a sabedoria. E assim você poderá evitar na sua vida tal para que a sabedoria que desce do alto possa ter eficácia na sua vida, na sua história, em todo o propósito de Deus já pré-definido para a tua casa. Observe, Tiago diz que onde há inveja e facção. Vamos tratar apenas da inveja. Esse é um assunto que já tem quase 72 horas que o Senhor tem conversado comigo. E, a princípio, eu estava querendo deixar esse assunto para outros líderes, porque é assuntos básicos. Porém, o Senhor disse para mim, mas eu quero que diga ao meu povo que acredita na minha palavra que sai da sua boca. E me predispus para assim obedecer. E hoje, aprove a Deus tratarmos desse assunto. Você precisa entender o que significa inveja. E aqui nós destacaremos de 6 a 7 pontos para que você possa não só saber identificar as pessoas invejosas, ou que possuem esse espírito de inveja, ou se autoanalisar para ver se você mesmo não se encontra assim. Observe, a princípio, inveja é quando alguém não consegue se alegrar com a alegria alheia. Ou quando alguém sente tristeza contra a alegria alheia. Toda pessoa que tem sentimento inverso de outrem é inveja. Observe, Tiago está dizendo, aonde há inveja, há perturbação. E eu gostaria que você compreendesse isso, para que você não permitisse mais seus pés pisarem na casa de pessoas invejosas, ou permitir com que pessoas invejosas entrem no seu lar, no seu domicílio, em sua casa. O Senhor falou, diga ao meu povo que tudo quanto eles toleram, eles aceitam. Consegue compreender essa palavra revelada? Tudo quanto você tolera, você aceita. Claro, óbvio. Existem coisas que são toleráveis. Isto é a misericórdia de Deus. Isto é alguém que pratica a misericórdia do Senhor. Isto é alguém que
ama a Deus de verdade, vive o seu grande amor, acaba suportando algumas coisas, tolerando-as. Porém, nem tudo deve ser tolerado, inclusive a inveja. Você não pode tolerar a inveja na sua casa e nem na sua vida. Você consegue compreender isso? Então, se puder, escreva aqui embaixo. Tudo que se tolera, se aceita. Agora, se puder complementar, coloque uma vírgula e escreva assim: nem tudo deve ser tolerável, inclusive, especificamente, a inveja. E aqui eu quero destacar algumas características que são bíblicas, são espirituais e que você precisa se aperceber disso. O primeiro sinal, ou a primeira característica da inveja que você precisa ter em mente para identificar ou eliminar do contexto de vida é comparações constantes. Consegue escrever aqui embaixo? Então escreva: comparações constantes. É o primeiro sintoma, dentre a introdução que já fiz aqui, de uma pessoa invejosa, de uma pessoa que tem espírito de inveja, de uma pessoa cuja inveja manifesta ou sabedoria satânica, demoníaca, animal ou humana. Você precisa saber identificar isso. Você conhece alguém que vive comparando constantemente as coisas, ou sua vida, ou a vida de A, de B e de C? Pessoas que tecem tais argumentos são pessoas que possuem espírito de inveja. Pessoas que vivem comparando as coisas e nunca dando crédito justo. Pessoas que vivem se autocomparando com a luxúria da injustiça. Você precisa saber identificar isso e eliminar do seu contexto de vida. Comparações constantes são sintomas, sinais de pessoas invejosas. Marcou? Agendou? Escreveu no caderno? Escreve aqui também para que o próximo que ver esse vídeo possa já identificar-se do que Deus está mandando falar. O segundo sintoma que você precisa estar apercebido de uma pessoa invejosa é que ela vive, ou ele vive, acumulando sentimento de inferioridade. Sabe aquelas pessoas que gostam de se fazer a vítima? Sabe aquelas pessoas que vivem manifestando esse sintoma de inferioridade? Nunca é capaz, nunca pode, nunca consegue. Geralmente essas pessoas verem outros crescerem e de verem reconhecer os seus pecados, suas culpas, suas mazelas e abandonarem a elas para que possa dar uma guinada em vossa vida, centralizando aquele que tem, aquele que pode, aquele que faz, aquele que é, aquele que está presente em nosso meio, Cristo Jesus. Elas vivem se vitimizando. Elas vivem manifestando esse sintoma de inferioridade. Como alguns dizem, sentimento inferior. É porque para elas são, ou para eles é melhor se colocar neste lugar do que reconhecer os seus pecados, do que reconhecer a sua inveja. Então, o segundo sintoma que eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo para que outros saibam de uma pessoa que tem espírito de inveja ou vive nesse estilo de vida não invejada, mas de uma pessoa que inveja as demais. Oh, Espírito Santo, eu estou sentindo a glória dele aqui. Escreva assim: sentimento de
inferioridade. O terceiro sintoma que eu gostaria que você atentasse para este, que não é menos pior do que os que eu já disse, de uma pessoa invejosa, é a crítica frequente. Eu não estou falando daqueles que trabalham crítica construtiva ou desconstrutiva, eu estou falando daqueles que têm espírito de criticar frequentemente até o que não merece ser criticável. Esse é o terceiro sintoma de uma pessoa invejosa. Você não pode permitir, você não pode deixar, você não pode abrir a porta da sua casa para tais pessoas. Você não pode também fazer questão de estar em tais lugares que tais pessoas vivem, habitam ou frequentam. Deus tem algo especial para colocar na sua mão. E Ele me trouxe aqui para lhe dizer: você precisa fechar a porta da sua casa para tais pecados, inclusive a inveja. E você precisa evitar tais ambientes que pessoas vivem assim. Por quê? Porque Deus tem ciúmes de você. E o que Ele está para colocar na sua mão, a glória que será manifesta não pode ser comprometida. Consegue pegar essa revelação, essa palavra? Você precisa eliminar da sua vida e do seu contexto histórico esse tipo de pecado. O quarto sintoma que, ao analisar psiquicamente, espiritualmente, emocionalmente, podemos perceber e que você tem que eliminar radicalmente, cortar pela raiz esse mal da sua vida e do contexto histórico, profético da sua casa, nós chamamos de sintoma de ressentimento. Já viu aquelas pessoas que têm fragilidade e aceitação de viver ressentida? Eu sei que durante a trajetória de vida, existem pessoas que criam situações para deixá-la ressentida. Consegue compreender isso? Eu sei que existem pessoas que são frustrantes, decepcionantes, para quem não tem espírito de discernimento, para quem não vê como Deus vê. E acaba ocasionando ou gerando esse sentimento em algumas pessoas. Mas você recebeu a graça de Deus. E a graça de Deus abundantemente é o antídoto contra todo ressentimento. Contra tudo isso quanto esses decepcionadores, se assim posso dizer, contra essas pessoas frustrantes, ocasionou na sua vida. A super graça de Deus, a abundante graça de Deus, ela preenche o seu coração de tal maneira que não cede espaço para tal sentimento que os invejosos vivem e gostam de gerar. Porque existem pessoas mais decepcionantes e frustrantes do que os invejosos. Escreva aqui embaixo. Se você conhece alguém ou tem tal raciocínio que transcende aos invejosos, que são mais frustrantes e decepcionantes, escreva aqui embaixo. Gostaria de conhecer também, se assim tem. Mas, se você teve o desprazer e a experiência com algum destes, a graça de Deus, ela te cura. A graça de Deus, ela te liberta. A graça de Deus, ela ocupa seu coração de tal maneira que não cede espaço para tal ressentimento. Se você conhece alguém que vive assim, aprenda a identificar
e não permita mais essa pessoa se estabelecer no novo estilo de vida em Cristo Jesus que Deus estabeleceu para você. O quinto sintoma que eu gostaria que você escrevesse é dificuldade de celebrar as vitórias dos outros. Você conhece alguém? Você convive com alguém que tem dificuldade de se alegrar, dificuldade de celebrar a vitória de outro? Escreva aqui embaixo as seguintes palavras. Não coloque nomes nem sobrenomes. Aqui não é programa como você já conhece, não quero aqui citar nome, mas escreva aqui embaixo. Toda pessoa que tem dificuldade de celebrar a vitória alheia são pessoas que possuem espírito de inveja ou vivem em potência da mesma. Pessoas que vivem incapazes de celebrar a vitória de um irmão, a vitória de uma irmã. E a Bíblia nos diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Oh, glória! E a Bíblia ainda vai além, que deve também chorar com os que choram. Mas tenho percebido que por falta de posicionamento em Cristo e permissão de Cristo habitar em alguns, outros têm facilidade de chorar com os que choram, mas não têm facilidade de se alegrar com os que se alegram. É fácil identificar essas pessoas. É só você ter algo novo. Essa pessoa não vai conseguir se alegrar com sua alegria. Não é porque ele quer ter o que você tem. O invejoso não quer ter o que você tem. O invejoso, ele não consegue se alegrar com os que se alegram, porque não é que ele quer ter o que você tem, é que ele não tem capacidade mesmo de se alegrar com aqueles que se alegram com as vitórias que Deus lhe dá. Porque por mais que você desse o que você tem, o que você conseguiu em Deus para eles, eles continuariam nas suas invejas. Então você vê que é uma questão de natureza, de gênero, é espiritual. Oh, Espírito Santo, vou repetir porque Deus está mandando. O invejoso não tem inveja de você pelo que você tem. O invejoso tem inveja de você pelo que ele é. Mesmo que você dê o que você tem, porque você pensa, pela razão de ele não se alegrar com aquilo que você está alegrando, você identificou a inveja, ele vai continuar sem ter capacidade de ser feliz, mesmo possuindo o que você supostamente daria a ele. Consegue compreender? O invejoso amarga-se em si mesmo. Oh, eu estou sentindo uma glória de Deus e o Senhor me deu uma visão de umas grades se abrindo. Hoje é dia de libertação. Vi algemas caindo, vi papéis assinados descendo, vi chegando liberdade. Você precisa não só viver essa liberdade no sentido pessoal, mas também no seu sentido interpessoal. Você tem que estar apercebido a essas pessoas que, infelizmente, ainda estão acorrentadas pelo espírito da inveja. Se você se encontra assim, receba a liberdade. Talvez Deus tenha muito mais para você do que para fulano. Mas como a inveja não é definida pela medida do ter, mas por uma natureza, receba essa palavra de libertação em Cristo Jesus. Eu quero destacar mais um sintoma acerca da inveja, ou o que caracteriza a inveja,
que nós chamamos de competitividade. Você já viu aquelas pessoas que vivem competindo um com o outro? Eu não quero entrar em detalhes na fala. Mas consegue compreender isso? Você consegue assimilar essa revelação? Eu acredito, e seria muito sugestivo, se eu pudesse dar um conselho aqui, porque conselhos são aceitos por sábios. E eu entendo no meu espírito que é possível fazer isso agora. Então, aceite em seu coração. Se há competição, que haja de você em você mesmo. Assim diria um psicólogo. Mas como somos e temos uma mente transcendental, uma mente de Cristo, eu acredito piamente que nem em você deve haver competição. Por quê? Porque você já morreu. E quem morre para Cristo há de se competir com quem? Com o quê? Não existe nem competição em si mesmo, porque já está morto. Não existe uma nova atualização de si mesmo. Por quê? Porque você já está morto. O que deve é permitir-se que Cristo viva em você. Então, logo, compreendemos que competir é um grave sintoma de invejoso. Se afaste, não permita, não dê acesso a essas pessoas em sua vida e nem considere espíritos de tais segmento acessarem o seu coração, acessarem a sua mente. Se preserve, seja constante, esteja firme na morte de Cristo e desfrute da ressurreição do Filho de Deus. Fazendo assim, você viverá uma vida próspera, poderosa e abundante. É possível reinar na terra? Sim. Para você que vem pedindo sabedoria para Deus e deseja que ela seja eficaz, tenha compreensão ampla, espiritual, das sabedorias que contrasta a sabedoria do alto. Seja perceptível e perspicaz, para que Deus seja altamente glorificado em sua vida. Está pronto para identificar esse espírito de inveja e eliminá-lo no seu sentido ativo e passivo? Deus falou contigo, falou ao seu coração. Eu gostaria que você encaminhasse esse vídeo para 2 ou 3 colegas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero lhe pedir, inscreva-se, é totalmente gratuito. Se você considera essa mensagem relevante para a tua vida, aqui embaixo tem a palavra inscrever-se, do lado tem um sino e do outro tem um joinha, um like. Clicando nos 3, estará fazendo com que a plataforma aqui seja funcional, missional, para a glória de Deus. Que o Senhor seja louvado.